Realmente. Deixa já. Estamos ao vivo já estamos entrando. Né? Aqui hoje nós temos a Flávia Anunciação, que é auxiliar de enfermagem do HSPM, o nosso hospital municipal, hospital público do servidor municipal. E temos também o doutor Éder Gatti, que é médico, é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, um sindicato combativo, luta muito em defesa, não só da categoria, que faz isso muito bem, mas em defesa do SUS, em defesa da saúde pública, contra as privatizações em curso hoje, sobretudo no estado de São Paulo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós já vamos começar daqui a pouco, as pessoas estão chegando. Aqui a Vivi Pimentel, boa noite, a Sandra dando boa noite, o Moisés, a Joana Freitas, boa noite, o pessoal está chegando. A Luciana, a Rosilene, boa noite, a Joane, a Eunice, a Indiana Carvalho, vamos chegando, pessoal. Daqui a pouco vai dar quórum para a gente começar a nossa conversa aqui com o Éder Gatti, com a Flávia Anunciação e, logicamente, com o vereador Celso Gianazzi, que é também membro da comissão da Câmara Municipal de São Paulo. Só mais alguns minutos, alguns instantes, e a gente começa aqui a nossa conversa. Está chegando. Ontem foi um dia tenebroso, né? Com Bolsonaro, com Regina Duarte, foi um dia horrível. Hoje, não sei o que aconteceu hoje, mas não tem que matar, viu? E amanhã a gente tem churrasco, né? O Bolsonaro foi no Tribunal Federal sem avisar, levou empresário, fez o que a gente chama passeata da morte. É um absurdo. E a Regina Duarte deu uma entrevista horrorosa, deprimente, na CNN. Foi um vexame total aquilo. Tripudiou em cima das mortes, não só da Covid, mas da ditadura, né, da tortura. Nossa, cantou a música Pra Frente Brasil. Foi horrível aquilo, uma vergonha para a classe artística. E amanhã a gente tem churrasco em Brasília. Amanhã? Que ato que vai ser amanhã? Muito triste. Pessoal chegando, nós já vamos iniciar. E tem o churrasco, você falou do Bolsonaro, ele vai fazer um churrasco sábado, em homenagem aos mortos da Covid. É um absurdo, gente, que é isso? Não é possível. Família. Oi, Flávia? A Flávia só que está com um atraso, né? No som, né? No som, Mas eu acho que já dá para começar, pessoal, porque já chegou bastante gente aqui na página. Eu só quero dar um aviso, vou avisar de novo, mas que nós estamos fazendo pela página do nosso mandato aqui, Carlos Gianazzi Oficial. Então, as pessoas que estiverem na página do Celso, que quiserem só acompanhar, podem ficar na página dele. Agora, quem quiser fazer perguntas, fazer comentários, aí tem que vir para a nossa página. É só colocar Carlos Gianazzi Oficial. Então, para você participar fazendo intervenções. Tá? Agora, quem vai só assistir, pode ficar na do Celso. Então, a transmissão é pelas duas páginas. Aqui nós tínhamos chamado realmente pela página do Celso, mas nós resolvemos deixar aqui. Enfim, então vamos. A gente sempre começa, Éder e Flávia, com uma música que a gente escolhe para o dia. Então, hoje é um dia triste também, porque aumentou muito o número de mortes, são 750 mortes em 24 horas. O Brasil já tem o dobro de mortes da China, por exemplo. Né? Olha só que absurdo. É monstruosa a nossa situação, é tenebrosa. As pessoas estão morrendo. Nós temos um presidente genocida que faz sabotagem do isolamento social, não ajuda em nada, atrapalha e não investe na proteção social. Então, nós estamos perdendo as pessoas estão morrendo. Né? Então, estamos chegando já a 10 mil pessoas mortas, isso descontando a subnotificação, que deve ser muito mais do que isso, pelo menos um pouco. A situação é grave. Vou colocar uma música aqui, que é do Milton Nascimento, cantada por ele e pela Simone.
colocar aqui para vocês. Se chama Comunhão. Sua barriga me deu a mãe, o pai me deu o seu braço forte, os seios fartos me deu a mãe, o alimento, a luz, o norte. A vida é boa, me diz o pai. A mãe me ensina que ela é bela, o mal não faço, eu quero o bem. Na minha casa não entra solidão. Todo amor será comunhão, alegria de pão e vinho. Você bem pode me dar a mão, você bem pode me dar carinho. Mulher e homem é o amor, mais parecido com primavera. É dentro dele que move a luz, vida futura no ponto de explodir. Eu quero paz, eu não quero guerra. Quero fartura, eu não quero fome. Quero justiça, não quero ódio. Quero a casa de bom tijolo. Quero a rua de gente boa. Quero a chuva na minha roça. Quero o sol na minha cabeça. Quero a vida, não quero a morte, não. Quero sonho, a fantasia, quero amor e a poesia, quero cantar, quero companhia, eu quero sempre a utopia. O homem tem de ser comunhão, a vida tem de ser comunhão, o mundo tem de ser comunhão, a alegria do vinho e pão, o pão e o vinho enfim repartidos. Sua barriga te deu a mãe, meu pai te deu meu amor e sorte. Os seios fartos te deu a mãe, o alimento, a luz do norte. A vida é boa, te digo eu, a mãe ensina que ela é sábia. O mal não faço, eu quero o bem, a nossa casa repete comunhão. Terminamos já a nossa parte musical. Nós entramos na nossa conversa, todo mundo aqui. Então, nós estamos com a Flávia, com o Éder Gatti, com o Celso. Vamos começar, então, falando, Flávia, da situação hoje lá do Hospital do Servidor Público Municipal. Você que faz parte, você é uma profissional da saúde do hospital, uma servidora já histórica, conhece bastante a situação do hospital. Fala um pouco da... Sim. Porque o que a gente ouve, eu sou diretor de escola municipal, licenciado, mas conheço bastante o hospital. O hospital é importante para os servidores da Prefeitura de São Paulo, mas as reclamações que nós ouvimos constantemente, a dificuldade de marcar consulta, de marcar cirurgias, às vezes não tem os remédios, a estrutura sucateada do hospital. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, hoje o Hospital do Servidor, ele passa por importantes reformas, né, fruto da luta dos trabalhadores, das duas comissões de saúde, a anterior e esta, em que está o Celso Genasi, a Juliana Cardoso. Eles são peças fundamentais nas reformas estruturais. A luta dos sindicatos, né, de todos os sindicatos envolvidos, o SINCEP, que é o sindicato onde eu pertenço também, fez uma luta intensa. Trabalhador
também fizeram luta muito importante. E aí, assim, a gente foi conquistando, tem lá e a proposta de devolução do hospital para o servidor. A gente sempre, historicamente, atendeu o SUS, e a gente entende que o hospital do servidor ele tem um papel importante no atendimento do SUS. O que acabou acontecendo? Basicamente, todo o orçamento do hospital ia para o atendimento do paciente SUS e faltava orçamento para você. Isso foi sucateando o hospital, e daí advém todas. Tem orçamento para tal, para melhoria daquilo que é o atendimento, que é o princípio fundacional do. Você não. O paciente do SUS, e o servidor faz esse papel. Só que sem investimento, ele não consegue atender nem bem o munícipe, nem bem os servidores. Hoje a gente tem uma gestão que está fazendo a reforma, coloca que vão haver alterações e está procurando melhorar o atendimento. Não é possível porque nós estamos aumento dos pacientes com Covid, a gente ainda não tem, olhando todos os hospitais, todos os equipamentos, a realidade hoje do servidor, ela não é tão caótica, né? Porque a gente ainda não tem um volume alto de atendimento, justamente por causa das reformas. Mas hoje já começam a ser abertas as enfermarias, e daí vem a preocupação, porque você precisa de mão de obra, né? Você precisa de EPIs, você precisa de todos os equipamentos, e a nossa tenda todos os outros hospitais. Então, hoje a gente já faz briga para que a gente consiga equipamentos, insumos e EPIs adequados, não só esse material que chegue, mas que chegue adequado, né, com qualidade, porque a qualidade do equipamento é que e que a gente já sabe que daqui a pouco a gente vai estar recebendo, né, bastante pacientes Covid-19. Então, a gente está nesse momento, com esse cenário dentro do hospital. Tá. Éder, como que você está vendo hoje, não só você que atua bastante nessa área, logicamente, você tem uma visão do conjunto aqui do sistema de saúde do estado de São Paulo, não só da cidade de São Paulo, mas a gente trabalha muito com esses dois hospitais, tanto o HSPM como o IANSP também. Como que você vê, depois a gente entra numa discussão mais geral, mas como que você vê o HSPM, a situação desse hospital que atende os servidores municipais, e depois o IANSP também? Tá. Bem, primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo. Queria cumprimentar o vereador Celso Gianazzi e o deputado Carlos Gianazzi, agradecer pelo convite. O mandato de vocês, os mandatos de vocês sempre foram muito importantes na defesa da saúde pública, e a gente conta muito com o apoio de vocês. E, Flávia, é um prazer estar com você. Você é uma mulher que eu admiro muito, sindicalista guerreira, de um sindicato irmão do CIMESP. O Sindicep é um sindicato irmão do CIMESP, a gente sempre trabalhou junto e vamos seguir trabalhando. Falando especificamente do HSPM, a Flávia já deu uma introdução e existem algumas questões que colocam o HSPM como um hospital que demanda uma certa atenção, porque ele está localizado no Centro Expandido de São Paulo, e o Centro Expandido de São Paulo, por incrível que pareça, ele carece de leitos do Sistema Único de Saúde. E por conta disso, a Prefeitura acaba utilizando esse hospital para suprir essa necessidade por assistência à saúde na região central.
No centro de São Paulo, a gente tem poucas... No centro expandido de São Paulo, a gente tem, por exemplo, poucas portas abertas. A gente deve ter ali o PS da Lapa, o PS da Barra Funda, tem o pronto-socorro do Emílio Ribas, o pronto-socorro da Santa Casa e o pronto-socorro do HSPM, e ficou assim por muito tempo, então há uma carência assistencial por porta de entrada no centro de São Paulo. O HSPM ele também tem um problema porque ele é financiado por dinheiro da Secretaria Municipal de Saúde, ele não conta com financiamento como, por exemplo, o HSPE do Estado, do IANSP, que é com contribuição dos servidores, uma contribuição compartilhada entre desconto salarial dos servidores e dinheiro da Secretaria de Administração do Estado. O HSPM ele tem um financiamento da saúde, e isso é complicado porque a prefeitura acaba utilizando ele não para atender a população de servidores públicos de forma exclusiva, mas também para suprimir a carência de assistência à saúde no centro expandido de São Paulo. E o outro problema é que assim, a Secretaria Municipal de Saúde ela conta com uma série de deficiências e isso acaba se refletindo no HSPM. E aí agora a gente entra numa pandemia, que eu posso dar detalhes maiores sobre o aspecto mais geral disso daí, mas o HSPM ele está sofrendo como todo hospital ele está sofrendo como se fosse um hospital do SUS, como qualquer outro hospital do SUS, porque há um aumento expressivo de demanda, há uma necessidade intensa de abertura de leitos, principalmente leitos de terapia intensiva, e isso está acontecendo lá. E essa necessidade ela acontece num momento em que, previamente à epidemia, o poder público vinha sucateando todos os serviços do SUS e também sucateando o HSPM. Então, o HSPM ele entrou na pandemia de forma, infelizmente, sucateado, com uma carência grande de profissionais, servidores públicos, e aí agora a secretaria está se vendo numa situação de ter que abrir leitos. Qual é o problema disso? O problema é que para a abertura desses leitos, muitas vezes se lançam mão de terceirizações. Talvez a Flávia pode dar maiores detalhes sobre isso, mas essa é uma realidade do HSPM e é uma realidade de outros serviços do município e do estado de São Paulo. Outro problema que o HSPM enfrenta é a falta de equipamentos de proteção individual de forma, não só na quantidade, como na qualidade. Isso é uma queixa geral, em vários serviços de saúde a gente passa pelo mesmo problema, e isso acaba impactando na saúde dos trabalhadores, porque vários médicos, enfermeiros, técnicos acabam adoecendo e eles são obrigados a sair da linha de frente, e aí isso causa um estresse maior no serviço, tanto pela falta de profissionais, quanto pela saúde dos próprios profissionais que acabaram se afastando. Então, o HSPM ele era para ter um caráter mais direcionado ao funcionalismo público, é um hospital importante, é um hospital que tem uma estrutura, mesmo com todo o sucateamento, ele ainda é um hospital diferenciado dentro do município de São Paulo, mas ele carece de estrutura, carece de recursos humanos e também carece de uma discussão da sua real função. O ideal seria que esse hospital fosse totalmente direcionado ao servidor público, coisa que ele não é hoje. Mas para isso acontecer, o município também precisaria dar conta da lacuna assistencial que os munícipes sofrem no centro expandido de São Paulo. Passar para o Celso, que é membro da Comissão da Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, que tem acompanhado bastante, sobretudo, não só, mas o HSPM. Boa noite, Carlos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Éder. Assim, eu participar desse debate aqui com vocês é altamente qualificado, porque a Flávia, além de ser uma servidora pública de quase 25 anos no Hospital do Servidor Público, no municipal, ela é membro da comissão da CIPA, trabalhou muito tempo na comissão da CIPA, ela é membro do conselho gestor do Hospital do Servidor Público Municipal, então ela sabe de toda a história aqui do Hospital do Servidor Público Municipal e faz essa luta, embate lá no hospital, inclusive depois, se houver tempo, a gente vai conta que ela ajudou a derrubar até o superintendente anterior que
bloqueava as ações de melhoria no hospital do servidor público municipal. Tamanha a luta, o enfrentamento que ela fez lá, e ela também é diretora do Sindicep. E estamos aqui também com o Dr. Éder. Dr. Éder, nós nos encontramos em várias lutas aí. O Dr. Éder é presidente do CIMESP, é um sindicato super aguerrido, super combativo. Estivemos na luta aí do programa do Mais Médicos, em frente à Secretaria de Saúde, do SAMU, dos concursos públicos. Então, todas as lutas que tem na área da saúde, em defesa do SUS, está lá o doutor Éder, está lá a diretoria do CIMESP, combativo, é um sindicato muito combativo, como é o Sindicep também aqui da Flávia. Então, está com eles, e o doutor Éder, além de presidente do sindicato, é médico infectologista, então ele pode nos dar muitas informações, nos abastecer com dados, né, com as pessoas que estão nos acompanhando aqui também nas redes sociais, para a gente fazer esse debate também. A respeito do Hospital do Servidor Público Municipal, como eu faço parte lá da Comissão de Saúde, né, desde o início do nosso mandato, a gente encontrou o Hospital do Servidor Público Municipal totalmente, assim, um descaso de ponta a ponta do hospital. Era setor de caldeira, muitos e muitos servidores públicos nas macas, nos corredores do hospital, os equipamentos obsoletos, quadro de luz, a caldeira estava quase parando, o hospital ia parar, não tinha acessibilidade, né, no hospital, a rampa de acesso, as pessoas com cadeirantes, pessoas idosas, tinham dificuldade de entrar. Então, eram problemas de todas as ordens, né, e também a falta, e isso é um problema gravíssimo lá no Hospital do Servidor Público Municipal, que era a falta de profissionais. A gente fez umas de 60 diligências quase o ano passado, desde o ano passado até agora, no Hospital do Servidor Público Municipal, e a gente conversa muito com os servidores que frequentam, que procuram o hospital, cada vez mais procuram os hospitais, porque os servidores públicos não têm mais planos de saúde, e eles estão acessando o Hospital do Servidor Público. E a principal reclamação, uma das principais, era o atendimento 156. O 156, a dificuldade de marcar consulta. O 156 é o mesmo telefone, é o mesmo canal que o munícipe acessa a derrubada, corta, poda de árvore, a pintura de faixas, tapa buraco. Então, o 156 servia para tudo isso, e a gente faz essa luta para tirar o 156 e colocar um telefone exclusivo para que as pessoas possam fazer a sua marcação de consultas. Então, ficou abandonado. Pelo próprio orçamento, que a gente briga lá na Câmara Municipal, o orçamento do Hospital do Servidor Público Municipal não chega a 300 milhões de reais, é menor do que o Tribunal de Contas do município, é menor do que a Secretaria de Governo, é menor do que a Câmara Municipal, que não produz nada. Então, assim, há gestões que passaram por aqui que não investiram, e a gente tem brigado muito lá para que aumente os recursos do orçamento do Hospital do Servidor Público Municipal, porque ele possa fazer frente ao atendimento de mais de 200 mil servidores públicos municipais. Então, é um hospital. E aí, o que eu ia falar era, conversando com os servidores que acessam o Hospital do Servidor Público Municipal, assim, a imensa maioria, quase que a totalidade das pessoas diziam da qualidade dos profissionais do Hospital do Servidor Público Municipal, de excelente qualidade, a formação maravilhosa, só que são poucos profissionais, né? Não houve concurso público, não há renovação, as pessoas estão se aposentando, adoecendo, não há reposição de médicos, enfermeiros, atendentes. Então, a gente briga muito por isso lá, inclusive agora, nesse processo da pandemia aqui, a gente tem visto, o doutor Éder relatou, de fato, faltam EPIs, né, faltam em quantidade e qualidade lá no Hospital do Servidor Público Municipal. A gente tem conversado com médicos, enfermeiros do Hospital do Servidor Público Municipal, e essa é uma grande reclamação da falta do racionamento do equipamento de proteção individual e principalmente das máscaras, né, assim, das máscaras para quem atende o paciente de frente e para as pessoas que também fazem esse acompanhamento. Então, Celso, eu quero perguntar, então, para a Flávia, em cima do que você falou, dessas dificuldades, que tem algumas perguntas aqui. Olha, a Marie está dizendo o seguinte: é impossível marcar consulta pelo 156. A Lúcia Cristina também, sou servidor e não consigo marcar consulta. 156 demora para atender e nunca tem vaga. Então, já começa mal. Para acessar o hospital já é muito difícil por esse
156, que me parece que também atende outras demandas da prefeitura. A gente... O que acontece, Flávia, exatamente? A Flávia está com problema, o seu som está saindo... Atrasado. Só vou fazer uma correção. Uhum. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu só vou fazer uma correção aqui. Uhum. Que eu não sou mentista lá no HSPM, muito aguerrida e muito atuante. Eu faço parte do conselho gestor do HSPM. Uhum. E o problema do 156, a gente até chama 156 de corrida de obstáculo. É uma corrida de obstáculo para o servidor. Ele não é uma ferramenta para o servidor marcar sua consulta, é uma corrida de obstáculo. Muito fortemente nas reuniões do conselho gestor. A administração é que agora aconteceu a pandemia de se fazer uma avaliação, a gente conseguiu, né, diante de todas as reclamações, que se fizesse uma avaliação. A proposta da administração é criar um calçado. Está cortando, né, a fala da Flávia. Corta bastante, viu? A sua fala fica truncada. Porque você... eu não sei o que acontece. A gente provavelmente tenha algum momento em tá bem precário. Assim, a outra nossa eu vou tentar mudar de lugar. Ô, Flávia, tenta sair, melhorou? Entrar de novo e mudar de lugar. Melhorou agora? Não. Estamos ouvindo. Flávia, tá complicado para ouvir mesmo. Talvez se você mudar de lugar aí na sua casa, você está no computador ou no celular? Ela vai mudar. Enquanto isso, vamos falar, então, vamos entrar mais numa questão mais geral, Éder, que você que é uma pessoa da área, tem acompanhado essa questão da pandemia no estado de São Paulo. Quais são as perspectivas para o nosso estado e, sobretudo, o estado está preparado para atender um número absurdo de pessoas infectadas e agora com essa previsão do próprio ministro do Bolsonaro dizendo que nos próximos dias nós teremos 1.000 pessoas mortas a cada 24 horas, daqui no máximo uma semana. Vai ter um colapso do nosso sistema estadual? E municipal também, né, doutor Ed, se puder comentar também. Claro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, bem. Você... Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Eu não sou muito otimista com relação ao que vai acontecer nessa pandemia num curto e num médio e longo prazo. Eu não sou nada otimista, tanto é que eu acho que o sistema de saúde vai entrar em colapso, sim, no estado todo, incluindo em São Paulo. Eu acho que é inevitável, os números mostram isso, e a gente está percebendo que a doença está escalonando cada vez mais. Só que, assim, para entender os porquês disso e para onde isso vai, é interessante a gente também entender como é que a gente entrou nisso, né? Qual que era a nossa situação, porque é uma situação muito complexa, muito complexa. Antes da pandemia, vale lembrar que a gente estava numa situação social muito complicada, né? A gente tinha aí um número grande de desempregados, a gente tinha um estado de bem-estar social também muito reduzido, as políticas públicas vinham já sofrendo um sucateamento, a gente via também os direitos dos trabalhadores sendo aí atacados com reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim, a sociedade ela caminhava para um cenário que afetava, foram medidas muito recentes que afetaram muito quem trabalha, a classe trabalhadora, principalmente os mais pobres.
E, paralelo a isso, a gente também teve um sucateamento progressivo do Sistema Único de Saúde. Vale lembrar que os nossos hospitais viviam já cheios. Hoje a gente fala que os hospitais estão enchendo. Não, os hospitais sempre foram cheios, as nossas UTIs sempre foram lotadas, os nossos pronto-socorros sempre foram lotados. Então, isso não é uma novidade frente a essa epidemia. A gente já tinha um cenário muito ruim. Os nossos hospitais contavam com falta de insumos, falta de equipamento, medicamento, principalmente profissionais. A nossa rede de laboratórios, e aí eu falo especificamente do estado de São Paulo, do Adolfo Lutz, que é estratégico para fazer exame diagnóstico de Covid-19, também passou por um processo de sucateamento, com escassez principalmente de servidores públicos, pesquisadores, técnicos de laboratórios, e a nossa vigilância também já estava com muito problema, principalmente com falta de pessoal, porque havia uma política pública muito bem estabelecida e muito exitosa de não se contratar profissional. Então, o sistema público de saúde ele passava por um sucateamento, e essa não é uma tragédia, não é não é uma fatalidade conjuntural. Isso daí era uma política de Estado que estava sendo implementada. Pois bem, entramos na pandemia nessa condição. E aí, o que acontece? Hoje, a gente tem um aumento expressivo de pacientes nos nossos hospitais, e a gente não tem muito o que fazer, a não ser ampliar a nossa rede hospitalar para tentar acomodar o máximo possível de pacientes, para a gente ter o mínimo possível de mortes. Então, a gente está observando aí que tanto o Estado quanto a Prefeitura de São Paulo vem correndo para abrir leito de UTI, para contratar pessoal, para comprar equipamento, enfim, insumo, mas só que assim, eles vão perder essa corrida porque acumulou-se ao longo dos anos uma situação de extremo sucateamento. E assim, hoje, a gente tem aí uma situação que não tem muito o que fazer, a não ser, primeiro, aumentar o número de leitos e segundo, não temos vacina, então a gente tem que implementar medidas de isolamento social. E essas medidas de isolamento social também são muito complexas, porque eu fico vendo, por exemplo, o governo do Estado está indo muito com um discurso, se colocando como antagonista ao governo federal, ao colocar para o Estado de São Paulo uma política de isolamento social, só que a política de isolamento social no Estado de São Paulo, ela também tá sujeita a críticas. E aí eu gostaria de dividir com vocês impressões minhas. Primeiro, que é sim necessário fazer o isolamento social. A gente precisa fazer o isolamento social. Precisamos distanciar as pessoas, porque é uma doença de transmissão respiratória e transmissão por contato. Então, para a gente fazer com que a doença pare de circular na população, a única medida que tem é o isolamento social. Só que para fazer isso, o primeiro equívoco, o governo está fazendo isso de forma homogênea em todo o estado. Só que é impossível implementar uma política como essa de forma homogênea em todo o território paulista. Porque, primeiro, não dá para a gente implementar a mesma política na Grande São Paulo, a mesma política que a gente está implementando na Grande São Paulo, a gente está implementando no município de Santana de Ponte Pensa, por exemplo. Um município com menos de 2.000 habitantes e essencialmente rural. Esse é o primeiro problema. O outro problema é que na região metropolitana de São Paulo, e aí falo também das grandes cidades do interior, a mesma política que é implementada para toda a cidade é implementada para o centro, para as áreas ricas da cidade e é implementada para a periferia. Só que a periferia, ela tem uma dinâmica diferente e a periferia, para o isolamento social funcionar na periferia, era necessário o governo entrar com medidas de ajuda financeira para as famílias sem renda, principalmente as famílias mais pobres, aqueles trabalhadores informais. E essa medida não está vindo. Então, diante dessa homogeneidade na aplicação da política de isolamento e a falta de ajuda para as famílias pobres e famílias que estão dependendo de empregos informais, coloca em xeque a estratégia de isolamento no estado de São Paulo. Isso a gente está vendo pelos números de proporção de isolamento que vem caindo progressivamente conforme passou-se o tempo. Enfim, não tem como uma família pobre, uma família que não tem renda garantia, muitas vezes não tem acesso ao saneamento, não tem acesso à água potável, ficar dentro de casa
enfim, enclausurados dentro de casa, os filhos estão fora da escola, os filhos estão sem acesso à merenda escolar. Então, assim, o governo não está olhando para os mais pobres. E é um problema porque a epidemia, ela começou nas áreas ricas, ela começou com os setores mais ricos da sociedade, e agora ela está migrando para as periferias. E aí a gente vê que a doença ela vai se alastrar, ela vai se disseminar nessas regiões mais pobres, regiões que a densidade populacional é maior e logo a transmissão entre as pessoas vai ser maior, e também está se alastrando sobre regiões da região metropolitana de São Paulo, com um vazio assistencial, que não tem acesso a uma rede hospitalar adequada para oferecer assistência. Então, diante desse aumento progressivo no número de casos e do avanço da epidemia na periferia e na falta de políticas públicas para garantir renda, estimulando as pessoas a ficar em casa, certamente nós entraremos num colapso do sistema de saúde pelo número de casos e numa tragédia humanitária aqui no Brasil, especificamente na região metropolitana de São Paulo. Então, assim, teremos mortes, muitas mortes. As projeções, elas não são animadoras, porque agora a gente está entrando na primeira dezena de óbitos no Brasil, mas, assim, as estimativas que, assim, se não fizermos políticas de isolamento social efetivas, a gente certamente vai passar das centenas de milhares de óbitos, e isso é uma tragédia humanitária que eu acho que o Brasil nunca viu antes, talvez. E assim, a gente vai ter um longo prazo também muito sofrido, porque o colapso econômico que vem em consequência da pandemia vai também vai ser trágico. A gente vai ter e vai pesar muito sobre as classes mais pobres. A gente vai ter, por exemplo, aumento de mortalidade infantil, aumento de desemprego, aumento de pobreza, aumento de violência urbana. Então, assim, está se formando um cenário muito perigoso, muito perigoso. E, assim, por conta da inércia dos nossos governantes, e aí eu divido essa responsabilidade tanto com os governos municipal, estadual e principalmente federal, mas por culpa da inércia desses governantes, a gente vai ter um colapso não só no sistema de saúde, mas certamente um colapso social. Flávia, melhorou o seu som? O meu melhorou. Ah, tá. Então vamos. Você estava falando lá da sua 56, não é isso? Isso. Assim, a gente chama assim, carinhosamente dentro do FM de corrida de obstáculo, né? E às vezes também um muro de contenção para que o servidor chegue à consulta, né? Às vezes a gente sente que o 156 ele serve para ocupar o HSPM para o atendimento de todos os servidores. Essa discussão, neste modelo, a gente faz no Conselho Gestor. E esta atual administração tem demonstrado algumas ações para a melhoria do 156, que é tentar um 0, também um. A gente tem aí. Está falhando. Né? Continua falhando, Flávia. A gente não consegue ouvir. Quando a gente fala do reconhecimento e valor que a gente tem. Flávia, está cortando bastante o seu som, não dá para entender o que você está falando. Está ruim. Não sei se é o. Está cortando. Se é a rede. Se você quiser tentar entrar de novo, seria melhor. Né? Deixa eu voltar para o Éder, então, enquanto você tenta acertar o som. Éder, quero concordar com você sobre essa questão da contradição do governo Dória sobre o isolamento social, porque o Dória fala que respeita as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas ele não investe no que você disse, na proteção social. Não há nenhum projeto, nenhum programa de renda básica estadual para proteger a população, os desempregados, os trabalhadores informais, os moradores, as pessoas em situação de rua, professores eventuais que não têm salário. Ele demitiu vários servidores terceirizados na área do transporte escolar, merendeiras foram
milhares de trabalhadores foram dispensados. E ontem mesmo nós tivemos uma prova disso, que foi uma desapropriação, uma desocupação de uma área na região de Piracicaba, no bairro do Taquaral. Polícia Militar, a mando do governo estadual, foi lá, retirou a bala e com bombas 50 famílias de uma área, e sem colocar essas famílias em nenhum outro lugar. Então, é um governo hipócrita, na verdade, que não investe de verdade no isolamento social, na quarentena, porque tem que ter proteção social, tem que ter recursos financeiros. O Estado de São Paulo é o estado mais rico da América Latina, ele tem o mesmo PIB praticamente que a Argentina, tem a mesma população que a Argentina, e a Argentina, enquanto aqui no estado de São Paulo já morreram mais de 3 mil pessoas, na Argentina, que tem a mesma população, e lá eles fizeram corretamente o isolamento social, mas com proteção social, há uma grande proteção social na Argentina, lá não tem nem 300 mortes até agora, e tomara que não tenha, porque lá eles fizeram corretamente, mas com dinheiro público investido. Eles suspenderam o pagamento da dívida com o FMI aceitou a suspensão. Aliás, o próprio FMI está dizendo que não é para fazer mais ajuste fiscal nesse momento, né? Jogar o dinheiro público na proteção social. Mas em São Paulo isso não vem acontecendo. Então, eu quero concordar com você. E perguntar ainda, aproveitando a sua participação na nossa live aqui, você que conhece profundamente toda essa questão, até porque você atua nessa área também como profissional, e você é do Emílio Ribas, né, também. O Emílio Ribas foi duramente sucateado e degradado durante todos esses anos. No ano passado, nós realizamos a audiência pública, você participou, fez intervenções, nós acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que abriu uma investigação e só agora começou a dar algum tipo de resultado. Mas o governo estadual vinha privatizando, vinha terceirizando os equipamentos de saúde, já ameaçava desmontar o Oncocentro, que é um instituto importante da Secretaria da Saúde, a FURP, aquela fábrica do remédio popular, também seria privatizada. Nós fomos salvos, por incrível que pareça, pela pandemia, mas o governo tinha um plano já para continuar desmontando os equipamentos de saúde do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem, desde 1998, que ele vem terceirizando e vem privatizando o seu sistema de saúde. Isso tem um impacto também negativo agora no atendimento do coronavírus, né? Porque não são essas entidades que vão socorrer a população. Deixa eu só, antes de eu pegar a carona, antes do doutor Éder responder, se ele pudesse encaixar outra também. Doutor Éder, a gente tem vários casos do próprio Hospital de Servidor Público Municipal, vários relatos de médicos que já adoeceram, não sei se a gente tem um óbito, acho que ainda não, mas muitos já testados positivos, em algumas unidades também aqui da cidade, já também médicos afastados, profissionais da saúde já afastados com Covid, um grande número, né, de servidores da área da saúde já nessa situação, e eu queria ver se o doutor Éder falasse para a gente, sem a testagem, não tem a testagem já em massa para os servidores da saúde. E a outra pergunta que se repete muito aqui nas perguntas é em relação à subnotificação. Numa audiência pública na Câmara Municipal com o secretário de Saúde, ele fala do número absurdo de subnotificação, aí que a cidade de São Paulo já passou a China já faz tempo, no número de óbitos, por conta dessa subnotificação. Você que está lá no Adolfo Lutz, existe muita, essa fila da subnotificação ainda é muito grande? Perfeito. Primeiro, dialogando com o deputado Carlos. O governo do Estado, ele, antes da epidemia, ele enxugou praticamente todos os equipamentos de saúde do Estado. Todos os equipamentos públicos estavam passando por um processo de desidratação. Desde o governo Geraldo Alckmin, teve uma medida de se barrar, de se proibir a realização de concursos públicos. Isso passou pelo Márcio França, entrou no governo Dória, e isso simplesmente foi reduzindo em número de pessoal a ponto dos serviços estarem no seu limite.
E chegamos ao ponto de ter serviços que ameaçavam até fechar. E aí, nessa situação que nós entramos nessa pandemia. Tanto é que eu acho que o governo do estado, ele está pagando um preço, na verdade, o povo paulista está pagando um preço por medidas equivocadas de desestruturação de serviços da saúde. O deputado falou do Emílio Ribas. Ano passado, realmente, nós contamos com o apoio do mandato na luta em defesa ao Emílio Ribas, e o Emílio Ribas ele é um hospital que ele exemplifica muito essa situação. O hospital ele passou por um processo de reforma começada em 2014 até hoje, ou seja, já estamos em 2020, são 6 anos, a obra não tinha terminado, e por conta disso o hospital estava praticamente com metade dos seus leitos fechados. Então entramos na epidemia com o maior hospital de doenças infecciosas da América Latina, com metade dos leitos fechados por conta de uma obra mal conduzida, mal administrada pelo governo do estado. Pois bem, agora o hospital está tendo que correr atrás do atraso, tanto é que a gente está dialogando com a administração para ver se a gente consegue otimizar ao máximo o hospital. Hoje, o hospital ele teve sim a abertura de leitos de UTI. A gente partiu de 12 leitos de UTI para 50 leitos de UTI hoje, mas só que o hospital, para o final da obra, era para ele ter 250 leitos. Nós entramos na epidemia com 120, e aí agora tendo que correr para abrir esses leitos e contratar pessoal. E o Emílio Ribas, para poder abrir os leitos de UTI, precisou terceirizar a sua mão de obra para uma organização social. Lá entrou a SPDM numa medida emergencial, de contratação de chamamento público para poder abrir esses leitos de UTI. Isso reproduz muito o que o governo do estado tem feito. A gente tem, antes da pandemia, vários hospitais hospitais da administração direta estavam contando ali com a terceirização de setores, ou seja, terceiriza uma enfermaria, terceiriza uma UTI, colocando ali organizações sociais para tapar o buraco gerado pela falta de concursos públicos. Eu espero que com essa pandemia o governo do estado e assim, toda a sociedade brasileira entenda que o Sistema Único de Saúde ele é muito importante, e eu espero que a gente saia dessa crise com o pensamento de que devemos investir em saúde pública e colocar a nossa rede hospitalar, a nossa rede de unidades básicas de saúde com estrutura adequada para poder atender a população, porque, enfim, sucatear está saindo muito caro para a sociedade paulista. Agora, sim, com relação à questão da testagem dos profissionais de saúde, esse tema é muito interessante porque o profissional de saúde está na linha de frente, ele está exposto e ele tem um risco muito grande de adoecer. E, infelizmente, nós temos... É frequente a gente ter colegas que saem da linha de frente por conta de adoecimento. Isso é muito frequente. Pelo menos não é a maioria que evolui para uma forma grave, só que, infelizmente, a gente tem profissionais de saúde que evoluem de forma grave. A gente tem casos de colegas que eventualmente venham a falecer. Eu acho que parte disso acontece também porque não tem equipamento de proteção individual adequado na boa parte das unidades de saúde públicas, porque nós sabemos disso, pois recebemos denúncias pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo. Nós temos ali um canal de denúncias, a gente já tem, a gente recebe essas denúncias, questiona o empregador ou o hospital, o serviço, sobre as denúncias que nós recebemos, e a gente tem compilado isso para trabalhar junto com o Ministério Público do Estado na resolução desses problemas. Mas sim, boa parte do adoecimento se deve a equipamento de proteção individual ou de má qualidade ou insuficiente nas unidades de saúde. Isso está na imprensa, a gente tem vários exemplos, a gente já recebeu denúncias, por exemplo, dos hospitais de campanha, que o avental que eles utilizam é o avental de qualidade ruim. Nós já recebemos denúncias de hospitais que não tinha máscara suficiente, ou então orientava os colegas a usar a mesma máscara N95, que é aquela máscara mais cara, por até um mês,
enfim, tem serviços que nem a máscara tem. Então, assim, a gente recebe várias denúncias nesse sentido e certamente isso daí essa situação acaba aumentando o risco de adoecimento dos colegas. E com relação à testagem, hoje esse é o principal gargalo na condução da epidemia no Brasil, é a falta de exames. O Brasil, ele começou a testar pouco e até hoje corre atrás do atraso. E hoje, os exames que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, eles estão sendo direcionados basicamente para 2 grupos. Primeiro, para o grupo de pacientes hospitalizados, ou seja, para a gente fechar os casos e fazer os diagnósticos, e para profissionais de saúde que eventualmente venham a adoecer. Essa tem sido uma prática para a gente poder eventualmente detectar o caso negativo para poder colocar esse profissional de volta na linha de frente atendendo. Mas esse é o principal gargalo, inclusive a falta de exames do Brasil, ela é a principal causa dos números subnotificados que são apresentados para a sociedade brasileira todos os dias. A causa da falta de exames ela é multifatorial. A gente tem aí desde uma falta de insumos no mercado internacional, porque o Brasil ele está numa situação em que ele não produz esses insumos para fazer os seus próprios exames ainda. Então, há uma falta de insumos no mercado internacional, mas também a gente tem que lembrar que o governo brasileiro sucateou a sua rede de laboratórios centrais. Então, a gente tem aí uma soma de fatores: a falta de insumos e o sucateamento da rede laboratorial do Sistema Único de Saúde. Então, por conta disso, o Brasil entra nessa epidemia com falta de exames. E o governo brasileiro, aí assim, o dado é subnotificado por uma opção do próprio governo, porque o governo, assim, ele coloca para a sociedade, precisamos de exames para nós definirmos qual vai ser a melhor estratégia, quando e até quando faremos o isolamento social. Ok, o governo está certo nessa constatação, mas só que não tem exame. Não tendo exame, além de não ter exame, o governo opta por divulgar na imprensa apenas os casos confirmados, ou seja, casos com exame positivo. Ora, se falta exame, logo o governo divulga dados subnotificados. Eu acho que uma coisa que amenizaria esse problema é se o governo, de repente, assumisse essa condição: olha, não temos exames, vamos buscar exames no mercado internacional, vamos estruturar nossa rede laboratorial, só que vamos divulgar os nossos casos suspeitos. Porque o governo paulista, ele não divulga o número de casos suspeitos. Se vocês entrarem nas páginas oficiais do governo do estado, ele só divulga caso confirmado. O que causa estranhamento, porque às vezes você vê representantes da saúde do estado de São Paulo dizendo que zerou a fila de exames, só que se você pega o boletim do município de São Paulo, que às vezes divulga os casos suspeitos, a gente observa ali que tem X óbitos. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, tem 500 óbitos confirmados, só que tem pelo menos 1.000 óbitos suspeitos. Ora, se o governo do estado fala que zerou a fila, como é que o governo municipal divulga que há casos suspeitos ainda? Então, está faltando exame. Eu acho que essa é a principal causa dos dados subnotificados. Uma coisa que amenizaria era a transparência total, ou seja, divulgar os dados de casos confirmados, divulgar os dados de casos suspeitos e também divulgar os casos do sistema de informação de mortalidade, que é os dados derivados das declarações de óbito. Porque, veja, a principal notificação acontece pelo sistema de vigilância de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, para o indivíduo ser notificado, ele tem que passar no hospital. O que vai acontecer o dia que começar a morrer gente fora do hospital? Essas pessoas não vão entrar nas estatísticas, certamente, ou essa estatística ela vai ficar muito subnotificada. Isso é um problema muito sério. E outra, é muito importante nós vigiarmos óbito, porque o colapso do sistema de saúde por conta da Covid vai aumentar a mortalidade por outras doenças. Por exemplo, o cara que infarta, ele não vai ter hospital para salvar a vida dele. O cara que de repente tem um derrame, ele não vai ter hospital para salvar a vida dele. Então a gente precisa saber também quantas pessoas estão morrendo por conta do colapso do sistema de saúde. Por isso os dados de mortalidade são muito importantes. Então, inclusive, eu acho que o mandato de vocês teria um papel muito interessante de fazer a cobrança de transparências nesses dados.
Muito obrigado. Posso só acrescentar? Vamos ver se a Flávia... Vê se volta o seu som, Flávia. Posso só acrescentar nessa fala do Éder? Sem dúvida. Que eu acho importante, que é o viés do trabalhador em todo... O caso com os trabalhadores também tem uma subnotificação importante, né? Os trabalhadores têm um adoecimento não só físico, como emocional, principalmente os na linha de frente, justamente por conta dessa falta de transparência, pela falta de equipamento, pela falta de insumo. E quando eu digo falta, né? Porque quando você vê um colega trabalhando na linha de frente, como no lugar de um avental impermeável, o gestor ele acabou de fazer uma coisa cruel. Ele colocou um direito fundamental à vida, que é o direito fundamental à vida do paciente, um direito fundamental vive essa realidade na hora do atendimento. A gente trabalha com muito medo, né? E apesar de tudo, a gente está lá trabalhando, porque não é possível negar o atendimento ao paciente que chega. Essa opção. Ele trabalha todos os dias sob esse viés. Então, por isso que é muito importante uma fala que o Éder acabou de fazer. A gente precisava de transparência nos números. O gestor tivesse a ideia de sinergia, entendeu? Mesmo com todas as falhas, sindicatos, trabalhadores, vereadores, comissão de saúde, todos convergindo para a gente poder melhorar o sistema. Quando se oculta informações, a gente não chega nisso. E aí todos sofrem, o trabalhador e o paciente. A outra coisa é que a secretaria precisa instituir urgentemente capacitação, tá certo? Treinamento e capacitação no manejo ao paciente com Covid. Isso não pode ser uma coisa exclusiva só dos médicos. Não pode priorizar só isso para os médicos. Todo o pessoal, toda a equipe multiprofissional precisa desse treinamento. Porque sem esse treinamento, as medidas protetivas, elas podem ser implementadas não de uma maneira tão adequada que proteja o trabalhador. Sem dúvida, olha, Outra Flávia... coisa é que a Secretaria de Saúde... Flávia, aqui o Caio Rubinho está dizendo o seguinte: Flávio, o compromisso do servidor é louvável, mesmo diante desse cenário tão devastador. A população reconhece a importância, a dedicação dos profissionais da saúde, do hospital, sobretudo do servidor público municipal, do estadual também, e de todos. A questão não é o servidor, é a falta de estrutura, o sucateamento, falta de materiais, os baixíssimos salários, tudo isso, e acaba prejudicando a população, mas a população usuária do serviço público reconhece, no geral, a importância dos servidores. Lá no HSPM também, é assim, eu ouço muito, de vez em quando eu vou lá também com o Celso, e a gente ouve elogios, as pessoas entendem isso que você está falando, que o Caio reflete bem essa questão. Eu vou passar para o Celso para ele fazer algumas perguntas para o Éder também, aproveitar a presença também do Éder aqui hoje. Deixa eu só completar a Flávia que a Flávia falou, é porque a Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, retirou das UBSs, das unidades de saúde, profissionais dessas áreas e colocou para dentro dos hospitais, mas que a Flávia está falando de fato é uma verdade, colocou sem treinamento, sem uma capacitação específica para o tratamento da Covid-19, e é muito sério isso. Então, compromete o trabalhador e compromete os pacientes também. É isso que tem que ser colocado, né, tem que ser combatido também. Aí
nessa linha, eu ia perguntar também, a gente vive um processo de terceirização muito grande, né? O doutor Éder falou, a Flávia também falou, da terceirização na área da saúde, mais de 60% dos serviços de saúde, mais de 60% do orçamento da cidade está na mão das organizações sociais. Isso reflete na falta de concurso público, falta dos profissionais, né, concursados, que é muito grave isso, que não dá continuidade no serviço público. E aí, nessa linha, contra a terceirização, a gente vive no Brasil, na cidade de São Paulo também nós tivemos esse problema, com a falta de médicos. A gente tinha aqui médicos do programa Mais Médicos, né, que estavam nas regiões mais periféricas da cidade de São Paulo, e eles foram mandados embora, né, foram embora do Brasil, e nesse momento são mais de 8.700 médicos no Brasil como um todo. Na cidade de São Paulo eram quase 50 médicos, e eles foram embora, e agora a gente está precisando desses médicos, não é, doutor Éder? Na verdade, assim, há uma necessidade muito grande de médicos, principalmente nas áreas mais carentes. Aí, olhando principalmente para o município de São Paulo, a gente tem de fato, nós perdemos profissionais do programa Mais Médico, e isso gerou ali uma carência de profissionais, pois esses profissionais eles estavam nas áreas mais periféricas da cidade. Em unidades de saúde que muitas vezes a população ali contava com enfim, uma situação de maior vulnerabilidade. Porém, assim, a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, e isso é uma coisa que não é só da Secretaria Municipal, é uma situação de todo o Estado, todo o Brasil, nunca teve uma política muito clara de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde. E aí não envolve apenas médico, não, envolve todas as categorias da saúde. Por exemplo, a gente está falando de profissionais que hoje muitos trabalham numa contratação direta com as secretarias de saúde, outros trabalham com regime seletista com organização social, e tem outros que são terceirizados para empresas que prestam serviço para a organização social. Todo mundo trabalhando junto no mesmo Sistema Único de Saúde, com variação salarial, variação de contratual, e muitas vezes fazendo o mesmo serviço com todas essas variações. Isso gera uma instabilidade muito grande, porque não dá para o governo fazer um planejamento de médio e longo prazo contando com uma rotatividade tão grande de profissional. Sem contar que os vínculos precários geram muita carência de profissional. Agora, com a pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual, ela tem lançado muito da estratégia de terceirização. Por exemplo, lá no Emílio Ribas colocaram a SPDM na UTI. Eles tiveram que abrir a UTI, a ala nova da UTI, de forma acelerada, e justificaram a terceirização dizendo que a realização de um concurso público demandaria muito tempo. E depois fizeram uma contratação de emergência. Só que, por exemplo, Celso, a Prefeitura de São Paulo está com os hospitais de campanha. Os hospitais de campanha estão sendo administrados por organização social, só que quem oferece mão de obra médica para esses hospitais de campanha não é a organização social, é uma outra empresa que fornece mão de obra médica. O que acontece é que, assim, esses profissionais, eles são pagos com contrato, o vínculo deles é um contrato precário. Eles recebem ou por participação de lucro, ou emissão de nota fiscal por parte da sua CNPJ, da sua empresa pessoal, ou até mesmo como, enfim, a modalidade mais comum é como se eles entrassem de sócios minoritários recebendo ali dinheiro como se fosse participação de lucro. O que acontece é que na Covid, esses profissionais se expõem, adoecem e se afastam do trabalho e ficam sem qualquer garantia de pagamento. Ou seja, eles estão trabalhando no hospital de campanha, que tem um EPI insuficiente e inadequado, adoecem e são chutados para colocar outro profissional na linha de frente, e nesse período que esse profissional fica de fora, ele não tem qualquer tipo de garantia. O Semestre já fez, junto com os outros sindicatos e o Conselho Municipal de Saúde, um questionamento para a Secretaria Municipal, para o secretário, para o Edson Aparecido, sobre essa situação.
a secretaria se faz de que, olha, a gente não sabe dessa situação, a gente não está ciente disso, enfim. Mas o que acontece é que a terceirização distancia muito o poder público de quem está na ponta pondo a mão no munícipe. Então, às vezes, a secretaria, de fato, não tem noção do que está acontecendo, porque ela dá liberdade para a organização social fazer o que quiser. E aí começa a criar essas situações de precariedade. Então, nós temos uma situação de carência de profissional, de desorganização na política de recursos humanos na saúde, tanto no município de São Paulo quanto no estado, e essa situação de pandemia tem deixado os problemas muito mais evidentes. Olha, nós já estamos partindo para o encerramento da nossa live. Eu já quero ir agradecendo a Flávia pela participação, doutor Éder, quero agradecer ao Celso Gianazzi aí pelo trabalho que ele tem desenvolvido na Câmara Municipal, defendendo a saúde pública, o SAMU, a HSPM e os hospitais todos, e parabéns pelo seu dossiê. O Celso formulou um dossiê com os hospitais abandonados da cidade de São Paulo, Sorocabana, os hospitais privados também subutilizados ou fechados. Então, parabéns. Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. Tem vários hospitais fechados na cidade de São Paulo. Né? E muito obrigado pela presença de vocês. Vou dar 1 minuto para cada um fazer as considerações finais e deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores e para a população do estado de São Paulo, nesse momento tão difícil, que as pessoas estão morrendo, estão abandonadas pelo Estado. Queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para que as pessoas possam enfrentar essa pandemia. Então, Flávia, você consegue... Será que você consegue se comunicar? A minha conexão continua ruim, eu agradeço o convite, né? E aí, a minha fala, principalmente para os servidores, né, que o servidor é o hospital que atende, que a gente atendendo com muita valentia a todos que precisarem, né? E que o poder público precisa olhar para esses trabalhadores, não só os da saúde, porque a gente tem os servidores da assistência, nós temos e a gente precisa se unir, né, solidariamente na defesa dos trabalhadores e na defesa daqueles que precisam do nosso atendimento. Parabéns a todos os sindicatos, parabéns à Câmara, parabéns ao Centro de Saúde, porque as denúncias só foram possíveis por conta do enfrentamento. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado, Flávia. Parabéns pela sua luta. Celso Gianazzi. Eu vou cumprimentar aqui a Flávia e o Éder, em nome de todos os profissionais da saúde, e a gente dizer que a gente tem feito esse debate lá na Câmara Municipal, dizendo que os profissionais da saúde, e não só os profissionais de saúde, mas os profissionais que estão dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais, de outras carreiras também, que estão expostos aí ao Covid-19, que eles merecem nossos agradecimentos, nosso respeito, palmas, com certeza, mas não só isso, né? Merecem uma ajuda material, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, para que eles possam fazer frente a equipamentos de proteção individual, meios de transporte, para não se contaminar no transporte público. Então, a gente tem que fazer essa luta para que haja um abono emergencial para todos esses profissionais que estão salvando vidas e que precisam continuar salvando vidas. Então, é muito importante que eles tenham recursos para a compra da proteção individual deles e meios para que eles evitem a contaminação, a infecção com o coronavírus. Então, parabéns para vocês da área da saúde, Flávia, Éder, pela área da saúde, pela atuação que vocês têm nos sindicatos, batalhadores, né? Então, a gente precisa muito de vocês. Obrigado aqui por estarem com a gente, obrigado a todos que nos acompanharam aqui nas redes sociais. Passar para o doutor Éder fazer o fechamento da nossa live de hoje. Perfeito. Eu fiquei muito feliz de ouvir a Flávia. A Flávia é uma
colega de trincheira, a gente sempre está dentro das mesmas trincheiras, e eu fico feliz de ouvi-la, e certamente a gente vai continuar lutando junto em defesa do SUS do município de São Paulo. Queria agradecer também ao vereador Celso Gianazzi, ao deputado Carlos Gianazzi, o mandato de vocês, os mandatos, tanto no município, na Câmara dos Vereadores, quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, sempre foram parceiros. A gente agradece muito a abertura que vocês têm com a gente e o apoio que vocês dão nas nossas pautas, e espero que a gente siga lutando junto em defesa do SUS, dos direitos humanos, enfim. Eu atualmente estou presidindo o Sindicato dos Médicos. A gente está passando por um processo de mudança de diretoria lá, mas vou seguir militando no sindicato. Provavelmente no próximo ciclo nós teremos um próximo presidente, vai ter uma mudança na diretoria, mas eu vou continuar na diretoria dando apoio, e a gente vai manter os valores do nosso sindicato, porque apesar de ser um sindicato de categoria que defende os médicos, antes disso nós defendemos o SUS, defendemos a saúde pública, defendemos a saúde como direito de todos. Então, nós continuaremos nessa luta, e agora, nesse momento de pandemia, me coloco à disposição dos mandatos, me coloco à disposição dos colegas para a gente poder discutir, porque o cenário ele é muito tenebroso, a coisa tem evoluído de forma muito dinâmica. Então, eu acho que a gente vai precisar estar muito unido, estar muito próximo, estar discutindo sempre. Então, eu queria mandar um grande abraço e me colocar à disposição para seguir lutando ao lado de vocês. Grande abraço, boa noite a vocês, boa noite a Carlos, Celso e Flávia, e boa noite a todos que estão aqui me ouvindo. Muito obrigado, doutor Éder. Obrigado, Flávio. Obrigado, Celso Gianazzi. Obrigado a vocês que acompanharam essa importante discussão, esse debate, não só sobre o Hospital do Servidor Público, mas sobre o sistema de saúde e sobre a crise que nós estamos enfrentando aqui no estado de São Paulo. Obrigado, boa noite a vocês. Boa noite.